Você já notou como é cansativo ser você mesmo? Tipo, realmente cansativo? Você acorda e já tem que decidir qual versão de você vai mostrar hoje. A versão para os pais, a versão para os amigos, a versão para o trabalho, a versão para as redes sociais. E no meio de todas essas versões, você se pergunta: qual delas sou realmente eu? Todo mundo te diz: seja autêntico, seja você mesmo, seja verdadeiro, mas ninguém te avisa que descobrir quem você é virou um trabalho de tempo integral. Ninguém te conta que ser genuíno numa época que cobra performance, até da sua vulnerabilidade, é exaustivo. E aí você se pega fingindo, não porque é falso, mas porque às vezes fingir é menos cansativo do que explicar quem você realmente é. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre porque a maior mentira que contaram para nossa geração foi que ser você mesmo seria fácil. A gente cresce ouvindo que a vida fica mais fácil quando você para de fingir ser outra pessoa, que existe uma versão verdadeira de você esperando para ser descoberta, e que quando você encontrar essa pessoa, tudo vai fazer sentido. Só que ninguém te conta que procurar por você mesmo pode virar uma obsessão, que tentar ser autêntico numa sociedade que documenta cada gesto, cada pensamento, cada emoção, é como tentar ser espontâneo sendo filmado 24 horas por dia. E aí você se pega numa situação bizarra, cansado de ser você mesmo, exausto de tentar descobrir quem você é, esgotado de carregar o peso de ser genuíno o tempo todo. Isso não é fraqueza, isso não é superficialidade. Isso é o que acontece quando transformamos nossa identidade numa performance, quando nossa verdade vira mais uma meta para cumprir, quando ser autêntico vira trabalho. E talvez, só talvez, o problema não seja quem você é. O problema é a pressão constante de ter que saber quem você é. A voz que você ouve agora não é de um especialista, é de alguém comum, alguém que também sente demais, que também tenta entender o próprio silêncio e que também carrega dores que nunca soube explicar. A voz que você ouve agora é de uma mente como a sua, uma que também tenta entender o caos. Quando foi que seja você mesmo virou uma ordem? Pense nisso, você posta uma foto e já vem aquela voz na cabeça. Isso é autêntico o suficiente? Estou sendo real ou estou performando realidade? Você está numa conversa e se pega editando cada palavra antes de falar. Não porque quer mentir, mas porque quer ter certeza de que está sendo genuíno da forma certa. A gente criou uma versão performática da autenticidade. Uma autenticidade que precisa ser provada, documentada, validada pelos outros. Como se ser você mesmo fosse uma skill que você desenvolve, uma marca que você constrói. E aí você se pega no meio de uma contradição impossível, tentando ser espontâneo de forma calculada, tentando ser natural de forma forçada, tentando ser você, mas de uma versão marketável de você. Sabe quando você era criança e brincava sem pensar se estava sendo autêntico? Você simplesmente era. Não tinha plateia na sua cabeça julgando cada gesto. Agora, a gente carrega uma plateia invisível o tempo todo. E essa plateia não quer só entretenimento. Ela quer verdade. Ela quer profundidade. Ela quer autenticidade. E você só quer descansar de ser você mesmo por 5 minutos. Você já parou para contar quantas versões suas existem? A versão que você mostra para o seu chefe, a versão que você é com seus pais, a versão que aparece quando você está apaixonado, a versão que surge quando você está com raiva, a versão das 3 da manhã quando você não consegue dormir. E agora me diz, qual delas é a verdadeira? A gente vive como se existisse um eu autêntico escondido em algum lugar, esperando para ser descoberto.
como se tivéssemos uma identidade original fabricada de fábrica e todas as outras fossem imitações baratas. Mas e se não existir um você verdadeiro? E se você for todas essas versões ao mesmo tempo? E se a autenticidade não for sobre encontrar quem você é, mas sobre aceitar que você é muitas pessoas diferentes? A gente se mata tentando ser consistente, tentando criar uma marca pessoal coerente, uma personalidade que faça sentido o tempo todo. Mas, gente, você já tentou fazer sentido para você mesmo? Você já conseguiu explicar por que às vezes quer ficar sozinho e às vezes precisa de gente? Por que às vezes é corajoso e às vezes tem medo de tudo? Talvez o problema não seja descobrir quem você é. Talvez o problema seja essa obsessão de ser uma pessoa só. Talvez você não seja um quebra-cabeça para ser montado. Talvez você seja um caleidoscópio que muda de forma sempre que alguém olha. Conhece aquela sensação de que você é o único projeto que nunca fica pronto? Você fez terapia, leu livros de autoajuda, fez teste de personalidade, meditou, fez curso de mindfulness, tentou diário de gratidão, baixou app de self-care e mesmo assim você ainda não sabe quem você é. Pior, você se sente culpado por não saber. A gente transformou o autoconhecimento numa indústria, numa corrida infinita atrás de uma linha de chegada que não existe, como se existisse uma versão completa de você esperando para ser desbloqueada. Você já reparou como todo mundo virou especialista em si mesmo? Todo mundo tem uma história de superação, uma lição aprendida, um insight revolucionário sobre quem realmente é, e você fica ali tentando descobrir sua palavra do ano, seu propósito de vida, seu arquétipo dominante, como se você fosse um problema a ser resolvido. Mas e se não existir nada para ser descoberto? E se você não for um mistério a ser desvendado, mas simplesmente uma experiência a ser vivida? Talvez o autoconhecimento não seja sobre encontrar respostas. Talvez seja sobre ficar confortável com as perguntas. Talvez você não precise saber quem você é para viver uma vida que faça sentido. Talvez você só precise estar presente na vida que você já tem. E talvez, só talvez, estar perdido não seja o problema. Talvez seja o lugar onde a vida acontece de verdade. E se eu te disser que você tem o direito de não saber quem você é? Que você pode acordar amanhã e simplesmente viver sem ter que justificar suas escolhas com base numa identidade fixa, sem ter que ser coerente com quem você era ontem? A gente vive como se tivesse assinado um contrato com nossa personalidade, como se cada mudança fosse uma traição, cada contradição fosse uma falha de caráter. Mas você já parou para pensar que talvez você tenha o direito de ser diferente a cada dia? Você tem o direito de gostar de coisas que não combinam com a sua vibe, de sentir emoções que não cabem na sua marca pessoal, de ter opiniões que não fazem sentido com quem você era no mês passado. Você tem o direito de ser um mistério, até para você mesmo. Sabe qual é a coisa mais libertadora que alguém pode falar? Você não precisa se explicar. Você não deve satisfação da sua complexidade para ninguém, nem para você mesmo. Talvez a fadiga da autenticidade não venha de ser falso. Talvez venha de tentar ser verdadeiro demais, de tentar encaixar toda a bagunça bonita que você é numa caixinha com rótulo. E se você simplesmente for, sem explicação, sem justificativa, sem medo de contradizer quem você era ontem? E se você for exatamente tão complicado, tão contraditório, tão indefinível quanto você realmente é, isso também é autenticidade. Aliás, talvez seja a mais pura de todas.
Sabe qual é o momento em que você mais é você mesmo? Quando ninguém está olhando, quando você não precisa explicar nada para ninguém, quando você está sozinho no carro, cantando aquela música que não combina com seu gosto musical oficial, quando você ri de algo idiota que só você entendeu. Nesses momentos você não está tentando ser autêntico, você simplesmente é. Não tem plateia, não tem performance, não tem essa pressão sufocante de provar que você é real. E talvez seja isso. Talvez a autenticidade não seja algo que você faz. Talvez seja algo que acontece quando você para de tentar. Quando você para de se vigiar o tempo todo. Quando você para de editar cada pensamento, cada gesto, cada palavra antes de soltá-los no mundo. A gente se cansa de ser autêntico porque transformamos a autenticidade em trabalho, em meta, em conquista. Mas e se a autenticidade fosse simplesmente descanso? O descanso de não ter que ser nada além do que você já é nesse exato momento? Você não precisa se encontrar, você não precisa se descobrir, você não precisa se tornar, você só precisa respirar e confiar que quem você é quando está respirando, sem pensar em mais nada. Já é suficiente, já é real, já é verdadeiro, já é você. Isso não cansa, isso liberta. Então talvez a pergunta não seja quem você é, talvez a pergunta seja: o que acontece quando você para de se perguntar quem você é? O que sobra quando você tira toda essa pressão de ter uma identidade coerente, uma marca pessoal definida, uma versão oficial de si mesmo? Sobra você, respirando, existindo, sendo exatamente tão complicado e contraditório quanto os seres humanos foram feitos para ser. Talvez isso sempre tenha sido suficiente. Você não é um problema a ser resolvido. Você não é um projeto a ser completado. Você não é uma marca a ser construída. Você é simplesmente uma experiência acontecendo, uma consciência observando, uma vida sendo vivida. E não precisa de explicação, não precisa de justificativa, não precisa de coerência, só precisa ser. Da próxima vez que alguém te disser seja você mesmo, talvez você possa simplesmente sorrir e pensar: eu já sou. Sempre fui, e isso nunca foi o problema. O problema era achar que isso não bastava. Mas basta, sempre bastou. E agora você pode descansar disso. Este canal não quer sua atenção, quer sua confiança. A gente não posta para viralizar, posta para quem volta. Se este vídeo te fez pensar, então talvez você já seja parte disso, mesmo sem saber.